Olá, meu nome é Gustavo Pessoa e seja bem-vindo à continuação da nossa aula, Abordagem do Paciente Idoso durante a Pandemia de Covid-19. Eu estou hoje falando em nome da ANGES, Academia de Medicina Geriátrica e Gerontologia de Sobral, que é o grupo de estudos voltado para a geriatria dentro da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral. Então vamos continuar agora abordando a relação entre essa atual pandemia e os pacientes idosos, que são nosso foco de estudo. Lembrando sempre de agradecer a parceria entre a Editora Sanar e a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina, que proporcionou para nós a oportunidade de estar produzindo esse material. Então fica aqui o nosso agradecimento e também o agradecimento aos membros da Liga que fizeram parte da elaboração dessa aula, que estão todos listados aí. Agora vamos aos pontos que a gente vai abordar na continuação na aula de hoje. A gente vai abordar 4 pontos: complicações em idosos, gerenciamento da solidão e estresse provocado pelo isolamento social, a importância da vacinação em tempos de pandemia e a importância da prevenção em instituições de longa permanência para idosos. Falando primeiro de complicações de idosos, vamos falar da pneumonia refratária, que normalmente ocorre após 10 dias ou mais de tratamento para a Covid-19, em que alguns pacientes apresentam uma exacerbação de sintomas clínicos ou achados radiológicos, não apresentando melhora óbvia dos sintomas respiratórios, como tosse, desconforto torácico ou dispneia. Ou seja, depois do tratamento, ainda há uma dificuldade de se manter a temperatura corporal normal por 3 dias ou mais sem o uso de glicocorticoides ou antipiréticos. A persistência desses sintomas, de tanto respiratórios quanto a questão da febre, caracteriza um quadro de pneumonia por Covid-19 refratária e denota uma complicação do estado do paciente. Outra complicação respiratória é a síndrome do desconforto respiratório agudo, a SDRA, que é uma resposta imune ao dano tecidual causado pelo vírus, que pode levar a essa falência respiratória, na qual existe uma insuficiência respiratória caracterizada por um rápido início e uma inflamação generalizada dos pulmões. Isso ocorre devido a um processo inflamatório pulmonar que induz o dano alveolar difuso direto, e isso causa uma quebra, uma falha nas trocas gasosas, que gera como consequência um quadro de hipoxemia profunda, que pode inclusive levar o paciente a óbito. O que é importante que a gente deve lembrar sobre a questão da síndrome do desconforto respiratório agudo é saber reconhecer quando a gente está diante desse quadro. E existem alguns critérios que ajudam a nortear a nossa visão, como a saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, a cianose, sinais de desconforto respiratório, mais que 30 incursões respiratórias por minuto em adultos, ou seja, um aumento da frequência respiratória, alteração do nível de consciência, febre persistente e diminuição da amplitude de pulsos periféricos. Outra complicação possível, outro conjunto de complicações possíveis são as complicações cardíacas, seja ela uma complicação em decorrente de uma doença crônica, como por exemplo uma insuficiência cardíaca previamente controlada que pode vir a agravar uma arritmia, ou até condições agudas, como infarto agudo do miocárdio, que também integra um grupo de complicações possíveis. E uma outra complicação bastante relevante é a coagulação intravascular disseminada, que ocorre em muitos pacientes internados com pneumonia por Covid-19 e que apresentam atividade de coagulação aumentada, marcada por concentrações aumentadas de dedímeros, e esses mecanismos contribuintes incluem respostas sistêmicas a citocinas pró-inflamatórias mediadoras da aterosclerose, que contribuem diretamente com a ruptura da placa, gerando uma inflamação local, uma indução de fatores procoagulantes e alterações hemodinâmicas que geram a formação de trombos. E esses trombos, eles podem desencadear quadros de isquemia e trombose. Então, é uma possível complicação dentro das complicações prováveis de quadros por Covid-19, só que é uma complicação que pode gerar um desfecho severo para o paciente. Um outro ponto que a gente precisa abordar é o gerenciamento da solidão e estresse provocado pelo isolamento social. Atualmente já se sabe que o isolamento social é a melhor maneira de prevenir a, a infecção da doença, ou seja, a disseminação da doença em novas pessoas e diminuir a curva de crescimento de casos. É o que se tem objetivado fazer com as medidas de isolamento social, que são as mais eficazes dentro do que a gente pode fazer no momento.
Então, é importante saber que no idoso, essa situação de isolamento social pode gerar quadros de solidão, angústia e abandono, porque alguns idosos não têm suporte familiar, não têm amigos que vão conseguir dar um suporte para aquele idoso que vai se sentir abandonado e, ao mesmo tempo, durante o começo dessa pandemia, principalmente, houve uma disseminação de frases e conceitos errados que a doença ela só levava a óbito pacientes idosos e por isso ela não seria tão grave. Isso, além de ser uma ideia errada, porque sim, a Covid-19 pode causar doenças, pode causar desfechos mais graves mesmo em pacientes mais jovens, essa também é uma ideia errada, porque diminui o valor da vida do idoso. É uma ideia que coloca a vida do idoso como inferior. E o idoso, diante dessas afirmações, pode vir a desenvolver problemas psicológicos, psicossociais, pode vir a desenvolver quadros depressivos e ansiosos. Então, é importante, sim, tratar da saúde mental do idoso nesse contexto. Por exemplo, idosos que têm contato com algum tipo de religiosidade devem retomar esse contato, seja através de assistir cultos, ou missas ou outros rituais via online ou pela TV, porque já é comprovado que pacientes que têm um contato com religiosidade têm uma melhor capacidade de lidar com situações de adversidade. A mesma coisa para atividades físicas que ajudam a manter o idoso mais ativo, uma rotina mais ativa no seu dia a dia, que deve respeitar as suas limitações de função, de limitações de movimento, mas que ajuda a manter o idoso uma rotina mais saudável. O uso de redes sociais também, ele pode ser usado para ajudar a integração desse idoso com outras pessoas. Quando o idoso já sabe fazer uso dessas ferramentas, é melhor ainda. Mas quando ele não sabe, você pode ensinar a ele. Você pode mostrar a ele como usar uma rede social, como usar um aplicativo de videochamada ou de chamada por voz para ele entrar em contato com familiares, amigos e ajudar a diminuir essa sensação de abandono. Um outro ponto importante é ler livros, cozinhar, costurar, pintar, qualquer hobby que estimule a atividade cognitiva ou física desse idoso nessa condição, ajuda a tirar ele dessa sensação de angústia, de vida parada, de tristeza, de superexposição a notícias ruins, mostrando que a doença está piorando, que números novos de casos novos, essa superexposição pode levar esse idoso a desenvolver essa angústia. Então, manter uma rotina ativa é ideal. E manter essa rotina ativa, manter a saúde mental em tempos de isolamento social é importante para que o idoso tenha uma boa adesão ao isolamento social, que o idoso se sinta satisfeito de estar em casa, mesmo em condições limitadas, que ele possa aderir a essa medida e fazer o bem tanto para ele quanto para a sociedade. Um outro ponto importante também que deve ser falado é a importância da vacinação em tempos de pandemia. A vacinação em pacientes idosos ela já é muito importante por si só. Ela ajuda a prevenir uma série de doenças, doenças infecciosas, várias doenças que podem exacerbar outras condições crônicas e sim, é um elemento de melhora da qualidade de vida das pessoas. A vacinação ela já tem fundamentação científica que mostra sua importância nas faixas etárias mais velhas. Mas é importante falar da vacinação em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, porque nesse contexto, muitas pessoas não vão correr atrás de fazer a cobertura vacinal completa por conta do medo, do isolamento, do pânico. Então, é importante que sejam elaboradas medidas de saúde que consigam manter a vacinação, manter o calendário vacinal de maneira adaptada e respeitando as limitações de isolamento social e distanciamento social. Então, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, já ressaltou a importância de se fazer uma cobertura vacinal personalizada para cada tipo de estado, cidade, município, cada medida diferente para facilitar a cobertura vacinal. Por exemplo, deve-se ao máximo evitar campanhas massivas que vão fazer aglomerações em postos de saúde, em postos de vacinação. Deve-se fazer um trabalho organizado, estratégico e direcionado para, primeiro, grupos de risco e também para a população como um todo, que possa garantir assistência a essa população sem colocar em risco tanto a própria população de idosos quanto os profissionais da saúde envolvidos nesse processo. E para finalizar, a gente vai falar da importância da prevenção em instituições de longa permanência para idosos. São instituições que abrigam idosos que não têm condição de se cuidar, não têm condição de fazer atividades diárias sozinhos e que às vezes sofrem por doenças crônicas ou degenerativas.
Então, é importante saber que esses idosos muitas vezes estão em condição de fragilidade e geralmente eles vivem em contato próximo com outros idosos e com funcionários da própria instituição. Então, pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia emitiu uma nota com recomendações de segurança e higiene específicas para instituições de longa permanência para idosos. Então, o que mais é falado nessa nota? É que os equipamentos de proteção individual devem ser usados por todos aqueles que trabalham dentro das instituições. Então, óculos, máscaras, toucas, aventais descartáveis, deve haver suporte para os profissionais em contato com esses idosos para proteger ambas as partes, assim como produtos de higiene devem ser utilizados para uma boa manutenção das condições sanitárias das instituições, principalmente no que tange ao descarte do lixo contaminado. Luvas, aventais descartáveis devem ser descartados de maneira segura para evitar a contaminação de mais pessoas. Devem ser suspensas as visitas durante o período de isolamento, não deve haver visitas desnecessárias dentro da instituição para proteger, salvaguardar aqueles idosos de uma contaminação externa, assim como garantir um local de isolamento para pacientes assintomáticos, pacientes sintomáticos. Por quê? Pacientes que desenvolvem um sintoma gripal, que podem estar estão com a possibilidade de estarem com Covid-19, de terem sido infectados pelo coronavírus, devem ser isolados. E esse isolamento deve garantir a segurança desse idoso e condições dele poder se recuperar. Então, não há necessidade de encaminhar esse idoso a outro serviço de saúde se não houver agravamento do seu quadro. Se ele tiver sintomas controlados, se ele conseguir fazer uma curva de recuperação em isolamento dentro da instituição de longa permanência, ele pode permanecer lá, não é necessário encaminhar ele para outro serviço assim que surgirem algum tipo de sintoma. É importante também lembrar que os indivíduos sintomáticos devem permanecer em condição de isolamento por no mínimo 14 dias, que é uma medida de segurança para evitar que esse idoso faça essa transmissão do coronavírus para outros idosos e funcionários. E essa condição de isolamento dele deve ser em condições ideais, deve ser um local arejado, com descarte ideal de lixo, e deve ter condição desse idoso poder se recuperar dentro da própria instituição. E também, quando o contato for inevitável, deve-se observar as recomendações de distância mínima de 2 metros entre as pessoas presentes no ambiente. E também ressaltar que a higiene das mãos deve ser realizada antes e depois do contato com qualquer paciente. Mesmo que as luvas tenham sido usadas, elas devem ser mesmo que luvas tenham sido usadas, elas devem ser descartadas e deve ser realizada novamente a higiene das mãos. E também a importância estratégica de terem pontos de higiene para a pessoa poder executar a higiene das mãos completa e, quando não possível, dispensadores de solução de álcool gel a 70% para fazer a manutenção da higiene das mãos. Também é importante que isso esteja acessível a qualquer um que adentrar na instituição de longa permanência. Então, muito obrigado pela oportunidade. Essas aqui foram as nossas referências e até a próxima.